Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite e boa tarde também, é claro. Estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Bom, numa hora dessa, você já deve saber, mas não custa lembrar que todas as semanas nós estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor, ou não, né, Paulinha? Das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão. Estou aqui com a nossa princesa nada indefesa, Lariche Legal. Oi, pessoal! Temos aqui também a rainha dos consoles de todos os beats, Paula Trevisan. Olá para todos! E fechamos a mesa de hoje com o recordista dos arcades nesse mundão e também de cartinhas dos fãs do Senta que lá vem spoiler. É claro que eu tô falando do meu, do seu, do nosso Marcudo. Marcudo, conta aqui pros nossos ouvintes. Afinal de contas, hein? Você conhece o Mario? Não é possível que meteu essa, mano. Opa, se eu conheço. É aquele que tá fazendo o maior sucesso com Super Mario Bros. O filme, o tema do nosso programa de hoje, né? Muito bom! Como o Marco falou, estamos reunidos aqui para falar de Super Mario Bros. A animação que chegou nas salas de cinema brasileiras no último dia 6 de abril e que parece que, ufa, tá conseguindo tirar aquele gosto de novalgina do fatídico filme de 93 e que só o Marcudo gosta. É brincadeira, hein? E olha, antes do Norbinha soltar o trailer aqui pra gente, fica o recadinho de sempre. Assim como o Norm já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então, caso você ainda não tenha conferido Super Mario Bros., recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de arrepiar aqui nesse programa. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Okidoki! O Bowser tá chegando. Juntos, nós vamos deter esse monstro. Como? Olha pra gente! Nós somos fofinhos! Deixa comigo, sem problema! Vamos lá, Mario! Nossa grande aventura começa agora! Tira isso, tira isso, tira isso! Muito bem, minha gente, o negócio é o seguinte, hein? Super Mario Bros. É um game da empresa japonesa Nintendo que surgiu apenas nos arcades lá em 1983 e passou a ganhar o mundo quando migrou para os consoles em 1985. O jogo foi projetado pela dupla Shigeru Miyamoto e Takahashi Tezuka, e há 40 anos é considerado um dos melhores de todos os tempos, com certa vantagem aí para rivais como Sonic, Zelda e Alex Kidd. E temos que falar aqui, né, gente, que esse aqui é um dos mais vendidos da história. Somando todas as versões, foram, olha só, 826 milhões de unidades de Super Mario comercializadas. Número de Popstar, né? Eu tô desde os anos 90 jogando Mario. Eu não joguei tantos assim, né? Nem sou especialista, mas joguei em várias gerações de consoles. E eu gosto muito, eu acho legal como as mecânicas vão sendo reinventadas e criadas. E acho que é por isso que o Mario faz tanto sucesso, né, Lari? Olha, eu amava e eu joguei muito Super Mario World no Super Nintendo. E digo mais, eu zerava aquela fita, viu? Nas minhas férias eu jogava horas a fio, eu, meu primo, meu irmão, e o jogo pra mim sempre foi um dos meus favoritos. Muito bem, gente, olha, a premissa do jogo é bastante simples e um tanto lisérgica, né? No Reino dos Cogumelos, uma tribo de criaturas semelhantes a tartarugas, conhecidas como Copa-Tropas, invade o reino e usa a magia do seu rei, King Copa ou Bowser, para transformar seus habitantes em objetos inanimados, como tijolos, pedras e plantas carnívoras, e também sequestrar a princesa Cogumelo ou Toadstool. Ao tomar conhecimento de tão terríveis notícias, o encanador do Brooklyn Mario, descendente de italianos, decide salvar a princesa e libertar o reino do Bowser.
E é partindo dessa premissa aí, juntando ideias de Blade Runner e dinossauros, que lá em 1993 foi lançado o filme Super Mario Bros., um hit improvável aí da sessão da tarde do cinema em casa, que acabou deixando os fãs da franquia meio traumatizados, né? Eu mesmo, gente, me joguei nessa granada aqui em nome do time SQLVS, nesse feriadinho, e que bom, hein? Olha, para defender o filme, que é praticamente indefensável, a gente tem que comentar que ele foi a primeira adaptação de games feita para o cinema, então não tinha referência, sem contar que é extremamente difícil você trazer o universo e a ambientação dos games para um live action, ainda mais com a tecnologia de 93. Ainda assim, eu preciso dizer que o filme não desce redondo. Olha, eu lembro de ter assistido só a introdução do filme, são apenas flashes da minha memória de infância, e que a Mini Lari da época já tinha noção de que era ruim e fez questão de esquecer. Eu assisti algumas vezes na sessão da tarde esse filme, mas faz décadas que eu não vejo, eu não sou fã desse filme assim. O filme teve muitos problemas de produção, tem até um documentário, se não me engano, que fala sobre isso. Mas eu acho que é um desses filmes toscos que acabam dando a volta e ficando cult no final. Eis que 30 anos depois, a Nintendo se juntou, né, gente, com a Universal Pictures e a Illumination, o estúdio de hits como Meu Malvado Favorito, Sing e Pets, e juntos trouxeram ao mundo Super Mario Bros., o filme, que retorna às origens para contar do zero a história de Mario, Luigi, Toad, Bowser e companhia ilimitada para novos fãs e deixar, né, gente, um verdadeiro container de easter eggs para gamers apaixonados como o Pequeno Marcudo. É um pouco ousado dizer que vai contar a história do zero, viu? Porque o filme não tá preocupado em contar história nenhuma. Mas é um prato cheio de fanservice. O filme tem inúmeras referências mesmo aos jogos e ao universo da Nintendo. Eu acho legal que ele inclui as mecânicas na narrativa, né? É aquele treinamento que o Mario faz com a Peach que a gente vê, e a gente vê também ele fazendo com o Luigi no começo, que é o básico do Mario 2D, aí do ponto A ao B e pegar a bandeira no final. E é legal que eles subvertem bem a expectativa ali. O embate do Mario com o Donkey Kong remete ao primeiro jogo lá atrás, onde o Mario tinha que ir escalando o cenário e fugir dos barris que o Donkey Kong jogava nele. O Detona Ralph já tinha referenciado isso de um jeito legal também. Aliás, aquele rap do Donkey Kong que ele canta no filme vem direto da abertura de um jogo dele. Outra coisa que quem assistiu a dublagem nacional não pegou é que aquele bigodudo que aparece jogando fliperama naquela pizzaria no começo é dublado pelo Charles Martinet, que é o ator que dubla o Mario e o Luigi nos jogos desde 1994, né? Ele também faz vários outros personagens no filme, inclusive o pai deles, o que até faz sentido, né? Apesar de o pai mesmo ser o Shigeru Miyamoto, que é uma figura meio folclórica na Nintendo. Tem a corrida de kart, tem um jogo próprio com os carros de tartaruga, aquelas caças de banana e tudo mais. Tem bastante coisa mesmo. Muito bom. E antes da gente entrar de cabeça no debate aqui sobre o mais novo Mario, que a essa altura todo mundo já conhece, bora dar nossa tradicional passadinha para ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Parla, Paulinha! Gente, antes de entrar nas notinhas dos agregadores, vale falar aqui que o filme custou cerca de 100 milhões de dólares e já faturou, atenção, 377 milhões em sua primeira semana em cartaz, deixando o Sonic comendo poeira e levando o Marcudo ao delírio, porque ele tá defendendo esse filme desde que ele assistiu. Mas bora lá para os termômetros da internet. No IMDb, temos mais de 32 mil avaliações em menos de uma semana, como a gente disse, e uma nota média de 7.4. No Metacritic, o Metascore aponta 47 de 100, já não é uma nota tão boa. No Letterboxd, o filme tem 3.5 de 5. E no Rotten Tomatoes, que é o único que o Marcudo respeita, o nosso encanador da Moca tem o apoio de apenas 56% da crítica, mas 96% do público. Vamos entender. Então chegou a hora de falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião, claro, do Senta que lá vem spoiler. E eu vou perguntar pra Lari. Lari, o Brasil e Portugal quer saber, você foi a única nessa mesa que conseguiu ver o filme na versão em inglês com o Chris Pratt fazendo sotaque italiano. Quais foram suas primeiras impressões do filme? Gostou? Amou ou dá pro gasto? Eu adorei e eu me diverti demais. E eu quero dizer aqui que as vozes em italiano eram apenas no comercial, no restante do filme era normal, então eu até achei meio tipo, por que a galera tá imitando italiano assim, com tanta ênfase, com tanto amor pra falar italiano, né? Pra dar aquela zoada com o Sans aqui. Mas no filme
eu amei as vozes originais, tá? Eu, inclusive, recomendo a todo mundo que, assim que o filme estrear nas plataformas de streaming, corram pra assistir, porque daqui a pouco eu vou dizer qual é o meu personagem favorito e eu vou justificar justamente por causa disso. Agora, sobre o filme, pra mim ele é o puro suco do fanservice. Então, fãs do jogo, assim como eu, fiquei de sorriso de orelha a orelha, e eu acho que é um filme que a criançada vai se divertir pra caramba, porque ele não tem jeito, ele é um filme infantil e recheado de easter eggs pra quem é fã. Então, a linguagem, a estrutura do filme, ele é de um filme pra criançada, é filme pra molecada, pra comer pipoca, pra dar risada, ele é colorido, tem personagens fofinhos, tem uma super falta de preocupação com a concisão da história, tá? Esse é um aspecto que a gente precisa, sim, considerar. Mas para qualquer lado que a gente olhava na tela, tinha alguma coisa legal. Isso fazia com que alguma memória boa de infância revivesse ali naquele momento. Então, para mim, é o que um filme de entretenimento deve fazer. Ter risada alta no cinema, não vi o tempo passar, o que é ótimo, a gente que vive reclamando de filmes muito longos por aqui, né? E eu me senti criança de novo. Então, é o tipo de filme que eu pago com gosto para assistir no cinema, e a gente acaba deixando os problemas de lado, pelo menos nesse primeiro momento. Ô Lari, você mencionou os easter eggs, o Marcudo é um belo caçador de easter eggs, eu tô olhando ele aqui na câmera, ele tá soterrado por ovos de Páscoa de todos os lados de Super Mario Bros, né, Marcudo? Conta aí pra gente suas primeiras impressões sobre o filme, cara. Eu gostei bastante. Eu fui assistir com meu sobrinho de 10 anos e eu joguei uns jogos do Mario com ele, ele também jogou outros. Ele estava muito ansioso para assistir, então eu também fui com uma predisposição para gostar. E o filme não dificultou para mim, né? Mas para o meu sobrinho e para as outras crianças da sessão, deu para ver que a Nintendo, a Illumination, o roteirista e os 4 diretores do filme, né? Porque tem 4 acreditados, eles acertaram na mosca. Eu acho muito interessante o modo como o filme lida com o Bowser, que é o grande vilão da franquia. O surgimento dele no começo do filme mostra como ele realmente é uma ameaça concreta, né? Toda aquela pegada de Darth Vader chegando com a Estrela da Morte, que eu acho que até remete um pouco ao Super Mario Odyssey, que é o último jogo do Mario, que saiu lá em 2017, é muito bom. O Bowser, ele surge sombrio no meio da lava, a voz dele tem um tanto de Vader. Eu, infelizmente, não ouvi o Jack Black, mas a dublagem nacional é muito boa também. E ele já chega destruindo um reino só para pegar um artefato, mas nesse clima de terror, o filme vai pontuando os momentos de comédia para situar bem a gente, o tom que eles vão adotar. O uso dos amplificadores, por exemplo, de poderes é muito bem feito, porque a gente vê praticamente todos que aparecem no jogo. Tem os cogumelos de fazer crescer e diminuir, aquelas flores de gelo, a folha da raposa que faz o Mario voar, aquele gato amarelo que ele incorpora para derrotar o Donkey Kong também é dos jogos. E acho que foi bom eles colocarem esses poderes em momentos pontuais para não saturar. Mesmo a estrela da invencibilidade é só uma e é usada no ápice do filme. Então realmente é um elemento especial. Agora, que nem a Lari estava falando, o filme tem problemas, né? Por exemplo, eu gosto da trilha sonora, tanto dos rocks e dos clássicos, que são bem colocados, que nem a trilha instrumental que incorpora os temas dos jogos. Mas eu acho que em alguns momentos eles forçam muito na grandiosidade e a trilha fica meio cansativa. Eu gosto do design de produção de cada mundo, mas eu não sei se foi o problema na minha sala, mas eu senti que a imagem ficou um pouco esbranquiçada no geral. Também tem um certo excesso de câmeras lentas com aquele Mamma Mia. Mamma Mia! Né, o que eles dosaram nos poderes, não dosaram no Mamma Mia. Mas enfim, não é nada que prejudique demais e a impressão geral é bem positiva. Gente, se a expectativa é a mãe da frustração, quando você não vai com expectativa para um filme é uma delícia, né? Marcudo, eu revi o filme de 93, né, esses dias, tô na vibe de Super Mario, você falou super bem, Paulinha foi na cabine, falei, deixa eu chegar, né, com a bagagem completa, filme de 93 também e tal. E quando eu vi a animação 30 anos depois aqui em 2023, velho, eu fiquei boquiaberto com a qualidade da animação que a Illumination entregou. Eu não achei que depois dos filmes dos Minions, meu malvado favorito, o próprio Pets, que eu acho fofo, porém tosquinho, eles conseguissem essa complexidade que eles conseguiram ali no Mario, sobretudo em alguns personagens. Eu vou citar aqui, por exemplo, a princesa, né? E eu gostei muito, né? A gente abriu o programa aqui falando, nossa, princesa nada em defesa, Lari Schlegel, e é muito legal ver que a princesa aqui em 2023 realmente não é indefesa, ela realmente se vira sozinha,
sem superpoder, né? Ela não tá ali comendo cogumelo, nem usando a estrelinha, nem a flor, nem nada, e ela sabe fazer os movimentos, é super hábil, inclusive ela é, entre aspas, o mestre Yoda, né, do Mario, que vai ensinar o Mario a superar muitos desafios. Então eu gostei muito dessa parte. E eu preciso dizer, gente, que eu não sou e nunca fui um jogador de Mario, porque eu não tenho paciência, mas eu sempre amei Mario Kart, cara. Sempre fui muito viciado, eu adorava pegar o Super Nintendo, dividir a tela em 4, né? Não sei se foi no Super Nintendo ou no Nintendo 64 que dava pra jogar com 4 jogadores e você ficava ali naquela expectativa de jogar o casco teleguiado e capotar o cara na linha de chegada ou deixar uma bananinha no caminho. Então quando eu vi aquela Rainbow Road, mesmo não fazendo sentido nenhum no roteiro pra ela tá ali, cara, naquele tempão que ela ficou, cara, eu fiquei extasiado. Foi uma baita experiência ter assistido esse Super Mario. E lá na frente, acho que minha notinha vai surpreender vocês, hein? Olha, eu tenho várias considerações antes de falar as minhas primeiras impressões. A primeira é que a gente tá falando muito de easter egg aqui, a gente tá gravando esse episódio no dia seguinte à Páscoa, então eu não posso mais ouvir falar de ovo de Páscoa. Enchi a cara de chocolate e eu prefiro não comentar. Segunda coisa é que, como o Sansa falou, eu fui na cabine, então eu já queria agradecer a Universal e a Nintendo, foi um convite muito legal. Thank you so much! A ambientação era fantástica. Eles mudaram totalmente os cinemas, eles construíram de fato ambientes pra gente ver o kart, pra gente poder tirar foto com os personagens. Foi bem bacana, assim, então foi uma experiência extremamente agradável. E a terceira coisa que eu acho que é importante falar é que o Senta Que Lá Vem Spoiler tem um compromisso aqui de passar opiniões fidedignas. E eu sou a única da mesa que tinha zero contato com o Mario. Evidentemente que, assim como música do Michel Teló, que você nunca deu play, mas sabe cantar inteira, eu posso nunca ter jogado o Mario, mas eu tenho uma noção de quem é o Mario, eu tenho uma noção de qual que é o universo do Mario. Eu já tinha visto cogumelinho e tal, mas eu não sabia, por exemplo, que existia todo um mundo de cogumelinhos. Eu não tinha noção do nome do vilão, que era o Bowser, e que ele era uma tartaruga. No começo eu achei que ele era um crocodilo. Não. Enfim, por favor, não me cancelem por isso, não tava vendo direito. Dito tudo isso, o que eu queria falar sobre o filme, as minhas primeiras impressões? Eu gostei do filme, eu acho que ele começa com um tom um pouco mais pastelão, ali aquele início, que eles vão consertar aquele banheiro, eu já fiquei um pouco ressabiada, mas o filme vai crescendo, eu acho que a animação é muito boa, eu gostei da trilha sonora, diferentemente do Marcudo, eu não achei que cansou, ela me animou, então não sei se porque eu não estava tão envolvida com o filme como alguém que conhece o universo do Mario, mas aquilo elevou o filme pra mim. A história é muito versátil, então ela funciona com crianças, com adultos, apesar de ser uma história clichê, como o Sansa falou, ser uma princesa ali como a mestre Jedi das coisas, dá uma refrescada. É um filme rápido, né? São 80 minutinhos de tela, então as crianças conseguem concentrar, os adultos conseguem fazer ali, levar todas as idades para assistir. Então, eu achei que o filme foi positivo. Eu acho que é uma tarefa ingrata você fazer qualquer tipo de adaptação, né? A gente sempre vai trabalhar com expectativa, a gente sempre vai trabalhar com paixão daqueles que são fãs da série, etc., e no final eu acho que o resultado foi bem positivo. Ô Marcudo, você tava mencionando que você foi com seu sobrinho, né? E sempre que eu vou ver uma animação, cara, por mais que eu não seja um grande fã dela, ou a história não tenha me convencido tanto assim, eu sempre fico reparando, cara, nas crianças da sala, né? E quando eu fui ver o Super Mario, velho, 90% da sala eram crianças, e elas estavam muito animadas, muito empolgadas, se divertindo horrores, cara, dando risada de tudo. No começo, começa, quando acabou bateram palma, criançadinha batendo palma de pé. Cara, é tão bonitinho. Então, pra mim, cara, independente de assim, gostei ou não gostei, um baita termômetro pra uma animação, que não é uma animação tipo Rick e Morty, que é feita pra adultos, é realmente a criançada curtir, né? E eu acho que tem uma função muito interessante nesse novo Super Mario aí da Illumination, Nintendo, etc., que é trazer uma nova geração, né, Paulinha? Completamente diferente, que não necessariamente precisam ser crianças, né? A Paulinha aqui, nossa adolescente de 30 e pouquíssimos anos, acabou de conhecer melhor o Mario, né? E o mundo do Mario e outros personagens que lá habitam, né? E é interessante, né, a gente observar que nem todos os personagens do Super Mario World, né, Lari, estão aqui nesse filme. Então a gente pode esperar aí, de repente, em outros momentos, surgirem personagens como o Wario, que parece, né, Marcudo, que vai ser dublado pelo Pedro Pascal. Confirma essa informação? Isso aí foi o Jack Black jogando verde pra ver se ele conseguia colher essa daí, né? Eu sou a favor. Here I come! Meus queridos, é bem curioso
a gente olhar aí tanto para as bilheterias que a Paulinha trouxe, quanto para os agregadores de notas e reparar como o público, né, de todas as idades aí saiu feliz com o filme, mas a crítica nem tanto, né? E eu vi muita gente falando por aí que o filme é bonito, é bem feitinho, mas ficou um tanto infantiloide e tem um roteiro bem rasinho. Aliás, é legal, né, gente, a gente lembrar que quem escreveu aqui esse Super Mario Bros. Foi o Matthew Fogel, responsável pelo Minions 2 e Uma Aventura Lego 2. E aí, quem quer começar criticando, hein, Paulinha? Então, como eu falei já, eu acho que essa coisa de falar que o filme ficou infantiloide é uma forma de reduzir a crítica. Eu acho que a gente acha que criança engole qualquer coisa e não é bem assim, né? A gente tem histórias e complexidades muito legais trabalhadas nos filmes infantis. Então, isso pra mim não é desculpa. O que eu acho que aconteceu ali em Mario foi que justamente na tentativa de condensar a história e trazer muitos elementos tentando ser fiel ao game, o que é muito legal, porque eu acho que a gente vê, por exemplo, que a Marvel em vários momentos se perde nas suas adaptações e histórias e roteiros. No Mario, a gente acabou vendo uma simplificação da história, um maniqueísmo mesmo entre o bonzinho, o malzinho, e aí a gente acaba não tendo um enriquecimento. Eu sinto que faltou uma pimenta, faltou um punch. Faltou aquela coisa que, é claro que eu vou comparar aqui com uma não animação, mas, por exemplo, que o Homem-Aranha sem volta para casa entrega, aquela coisa que você sai do cinema extasiado diante daquilo. Eu tava numa sala de cabine, tinha muita gente que era fãzaça do game, gente vestida dos pés à cabeça, e eu adoro ver gente que entra no universo, que se compromete, e o povo tava muito feliz, mas mesmo saindo eu vi que tinha um pessoal meio, gostei, alguns estavam, não, gostei bastante, alguns, eu não gostei tanto, então eu acho que ele é bem divisivo mesmo. Ô Lari, você concorda com a Paulinha? Você acha que a Nintendo jogou no seguro mesmo? Qual a sua opinião? Olha, eu acho que ela foi super no seguro, fez uma policy das boas, viu? Porque se for pensar em história, em narrativa em si, não dá pra esperar muita coisa. O que eles fizeram foi jogar todas as referências de Super Mario num liquidificador, colocaram na velocidade 5 do Creu e saiu uma miscelânea de tudo que poderia aparecer ali, de tudo que era possível. E quero pontuar algumas coisas do que me incomodou nessa falta de história que eu falo, né? Pra mim, a introdução é completamente desnecessária. Eles já poderiam ter colocado os irmãos direto no universo fantasioso do jogo, dos jogos, né? Eu já estaria satisfeita ali. Pra mim, aquela apresentação de origem dos personagens, com problemas familiares, aceitação da família, uma vida de italianos e mecânicos lá no Brooklyn, não fez sentido nenhum se era pra deixar a ponta solta. Então, ou você desenvolve os personagens e quer realmente dar um motivo para apresentar essa história, ou não faça um negócio preguiçoso, que é o que ficou para mim, e pelo visto não só para mim, né? Outro aspecto que eu não curto muito é colocar o Luigi de escanteio. Eu lembrei, inclusive, que eu, quando era criança, eu adorava jogar com o Luigi, porque eu queria ser a diferentona, então eu não gostei dele ter sido excluído na história, ele ficar preso durante o filme todo só para dar espaço ali pro Mario ser o herói da história e se desenvolver ali aquela paixonite pela princesa Peach. Para mim não fez sentido essa escolha, foi simplesmente... Eu não consigo encontrar outra palavra que não preguiçosa, sabe? Outro detalhe, a inserção do Donkey Kong, que é maneiríssima, sim, eu não vou dizer que eu não sorri, eu achei legal, eu me diverti, só que também é um outro facilitador, porque pra mim não era momento de ter colocado esse personagem já nesse primeiro filme, porque tinha muitas outras coisas pra explorar em Super Mario, e deixa o Donkey Kong pro segundo filme, pra criar... outra brecha na franquia que a gente sabe que vai ter, que vai vir por aí, do que simplesmente jogar ele ali como um aliado, sendo que o Luigi foi deixado de lado. Luigi not happy. Não fez sentido. Então, pegando o gancho do que a Paulinha falou com relação a ser uma adaptação, sim, tem os aspectos do game que os fãs estão ali no cinema para querer acompanhar, mas é cinema, então falta ampliar, expandir a história para fazer sentido enquanto filme, porque a gente não pode contar com um público que é super fã do game sempre e deixar as traças ali, o desenvolvimento dos personagens. Ô Lari, eu concordo com muito do que você falou aqui. Antes de passar a bola pro Marcudo, eu queria dizer que
como um cara que assistiu na sessão da tarde umas 4 vezes o Mario de 93 e viu recentemente, tem aquela memória super fresca do Mario ser um tiozão, né? O Bob Hoskins, cara, ele devia estar, sei lá, com 40, 45 anos, aparência de 50. E eu fiquei surpreso, né, de ver realmente esse Mario e Luigi com 20 e pouquinhos anos, aparentemente, né, pela postura, pelo jeito que fala com os pais, né, a idade do avô que tava tentando comer aquela sopa ali. Então, pelo menos esse ponto eu achei interessante. Queria saber do Marcudo, né, que é um fanboy aqui de Mario, o que ele achou nesse sentido, Marcudo. E eu gosto da família italiana, aquela família intrometida e amorosa. Eu ri com aquela coisa toda do cachorro, eu curti aquele começo. Eu queria falar um pouco sobre essa questão entre crítica e público, né? Essa diferença que a gente tem de percepção. Curioso como parte da crítica ficou tão incomodada com o filme, e muito disso é justamente por dizer que é um filme para crianças, né? Mas primeiro que a gente não está falando aqui de uma Peppa Pig nem nada assim, e o que essas pessoas não percebem é que elas começaram a jogar Mario quando elas eram crianças, né? E os jogos quase sempre são ótimos, elas continuaram jogando até hoje. Mas é um mundo de fantasia, e dentro da Nintendo, que às vezes é mais Disney do que a própria Disney, no sentido de limpar a violência e tudo mais. E eu realmente não sei o que esse pessoal esperava encontrar nesse filme. Certamente alguma coisa que nunca encontraram nos jogos, porque eu acho que eles conseguiram traduzir muito bem o que os jogos trazem aqui para o filme. Agora, se a crítica é porque a trama é clichê, eu até concordo, né? Realmente, a história não tem nenhuma inovação, mas não deixa de ser uma história de origem, né? É um mundo e personagens que precisavam ser apresentados até para espectadores que nem a Paulinha, que não é tão familiarizada assim com o universo. Então, de novo, não inova, mas eu acho que é eficiente. Ô molecada, antes da gente ir pras notinhas do filme, eu quero pedir para cada um aqui escolher o seu personagem favorito de Super Mario Bros, justificar a sua escolha e dizer na lata. Afinal, qual é o futuro dessa franquia? Queridos, por conta do faturamento super fora da curva, será que a gente vai passar por uma nova Mario Mania aí, com séries animadas, festas temáticas e afins? Eu tô vendo aqui na câmera e o Marcudo mesmo tá deixando um belo de um bigode, hein? Eu ia destacar aqui a Princesa Peach pelo protagonismo dela, mas o Santos já fez isso. Então eu vou destacar aqui o Toad, que é um alívio cômico bem legal do filme, né? A dublagem dele é muito boa. E junto com ele, aquela estrela azul da depressão prisioneira, que eu achei boa demais, eu ri muito com ela. Quanto ao futuro, que vai ter outro filme, é certeza mais que absoluta, né? Se você tem uma animação recordista de bilheteria, a maior adaptação de jogos, esses números absurdos, a sequência já deve estar até em produção. Eu acho que do mesmo jeito que The Last of Us está acelerando várias adaptações de jogos para séries e filmes, esse filme do Mario deve trazer outras também. A Zelda da própria Nintendo é um exemplo, tem um universo super rico e pronto para adaptar. E só lembrando, né, das cenas pós-créditos da Ultimona lá no final, que aparece um ovo de Yoshi eclodindo no mundo real, entre aspas. Então já tem gancho e tudo. Olha, eu também queria trazer Princesa, eu acho que todo mundo queria trazer ela, é uma personagem muito legal. E uma curiosidade que eu vi quando eu tava assisti uma entrevista do elenco que dublou os personagens, é que a Anya Taylor-Joy, que dubla a Princesa na versão em inglês, contou que ela estava fazendo isso em paralelo com a Furiosa, do Mad Max, que são duas motoqueiras, e que ela achou super engraçada a forma como se cruzaram, apesar de serem personagens muito diferentes e com técnicas que exigiram da atriz coisas muito diferentes. Ela falou, engraçado que eu não tenho carta de moto, não ando de moto, mas estou interpretando duas motoqueiras e estou entrando nesse universo. Já que eu não vou falar da Princesa, porque a gente falou bastante dela, ela obviamente é uma estrela no filme, eu vou falar do Bowser. Eu achei super interessante, a gente falou que os personagens não têm tanta profundidade, mas aquela paixão, aquele lado romântico, tecladista, ali quase galanteador, e que no fim das contas, ele faz tudo aquilo para poder se casar com ela. Então, no fim das contas, ele é um tonto que não consegue o contatinho da princesa, né? Ô Lari, e aproveitando o gancho, você que viu a versão em inglês, como é que foi esse Bowser do Jack Black que tem tanta gente aí falando? Eu sei que vocês sabem que ele é o meu favorito. E sério, eu poderia ficar assistindo ele tocando piano e cantando Peaches, 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 Peaches. Peaches, 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 peaches.
num looping infinito por 1h30 que eu ia estar rolando de rir. Gente, eu saí do cinema, além do Peaches, eu tava só assim. Tana, tana, tana. Tana, tana, tana. Eu passei o final de semana todo fazendo essa musiquinha, preciso dizer. Jack Black ganhou meu coração lá em escola de rock. Eu conversei no grupo com o Marcudo, que também é um fã dele, de Tenacious D. Eu lembro quando saiu o clipe de Tribute, lá com o Dave Grohl fazendo o Diabo. Alô, Rafa, que também ama Foo Fighters aí. Então, assim, o Jack Black fazendo o Bowser, ele traz esse aspecto dele, que é super engraçado, irreverente. Ele é apaixonado pelo personagem, a gente vê isso. E essa alma roqueira, que tem todo sentido. Então, pra mim, foi até completamente diferente daquilo que eu imaginava do que poderia ser o Bowser, o Koopa, né? Como eu chamava na minha infância. Porque no Super Mario World, a gente espera ele lá na fase final, aí a gente vai enfrentando outros vilões até chegar nele, né? O invencível, o enorme vilão de Super Mario. E aqui, você tem vontade de fazer parte do rolê com ele, assim, porque ele é muito engraçado. Então, todas as vezes que ele entrava em cena pra cantar, eu pensava assim, ai, tomara que a cena seja longa, porque eu queria ver mais daquilo. Então, eu achei a experiência da voz original fantástica, eu realmente não vi dublado em português, eu quero ver como eles fizeram a música, mas eu fiquei realmente enlouquecida, apaixonada pelo personagem e prevejo um futuro muito promissor para a franquia. E já aviso que eu estarei lá com a minha pipoquinha para conferir. E, gente, como tem a parceria com a Universal, pelo menos eu, não duvido que em breve a gente tenha um novo live action aí do Mario, com atores conhecidos. A gente vai ter o filme da Barbie. A gente vai ter o filme da Barbie esse ano. Por que não? O filme do Mario Luigi Todd, Princesa, por que não? Mas eu vou falar uma coisa, eu acho que o que supre o que a gente já trouxe de problemática de roteiro é justamente a animação possibilitar a entrada total no reino do Mario. Mesmo eu que não jogava, você percebe que você tá ali num ambiente de fantasia muito específico. Eu acho que é muito difícil reproduzir isso num live action. Vamos ver o que vai acontecer com Barbie. Chega quando nos cinemas? Paulinha, Barbie chega em julho desse ano e o Marcudo tá numa expectativa absurda aqui. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui. Gente, quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra Super Mario Bros. Que tá esperando todo mundo na sala de cinema, começando por você, Princesa Lari. Eu vou dar 78 poltronas amarelas pela diversão e pelo Luigi e o Mario. Como eu falei, eu acho que funciona muito bem como adaptação. Então eu vou dar aqui 82 poltronas amarelas. Olha, gente, eu ainda não entendi exatamente o que os pinguins estavam fazendo ali. Eu espero entender no número 2, por isso a minha nota de quem se divertiu no cinema é 72 poltronas amarelas. Vamos dar uma levantada aqui, né, gente? Sabe por que vocês estão com essas notinhas meio 70 e pouco, 80 e pouco? Porque vocês não viram Super Mario 1993 recentemente pra falar, isso aqui é uma granada, isso é uma bomba, isso é insuperável, ao contrário. Pra Super Mario Bros, gente, da Illumination, da Nintendo, da Universal, super bem feitinho, animação fofinha. Eu ainda vi no 3D, hein, Marcudo? Vou deixar o Super Mario, pelo menos o primeiro, com 90 poltronas amarelas. Muito bem, em homenagem aos anos 80 e 90, consultamos o ábaco do Senta que lá vem spoiler, chegamos aqui em 80.5, como não tem poltrona sem braço, 81 poltronas amarelas para Super Mario Bros. E é isso aí, minha gente, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta que lá vem spoiler pra você escutar aí. Apostando corrida com tartarugas desgovernadas, duelando com gorilas exibicionistas, degustando cogumelos milagrosos ou zapeando por aí nos serviços de streaming e sala de cinema em busca da sua próxima aventura. E vou dar um spoiler aqui, próximo programa, ainda essa semana, a gente vai falar de Beef ou Treta, que é uma série da Netflix que o Marcudo a cada episódio vem comentar que ele tá adorando e a gente vai falar sobre ela. Mamma mia, molecada! Temos um programa. Grazie mille a todos. Por favor, não me cancelem pelo meu italiano sofrido. E queria aproveitar para dizer que tem episódio do Senta que lá vem spoiler falando dos 10
atores under 30 pra ficar de olho lá em Hollywood. Um beijo, até a próxima. Um beijo, gente, até mais. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.